Siga, curta, assista e participe da programação da Rádio Geral no Facebook e Instagram, @Rádio Geral. 24 horas no ar. Feira de Santana, Bahia, Rádio Geral. A Rádio Geral informa. O programa que será exibido a seguir é uma produção independente. Portanto, o conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. No ar pela Rádio Geral, programa Papa. Entra no ar agora, pela Rádio Geral, Saúde em Foco. O programa que trata do seu bem mais precioso. Notícias, debates, curiosidades e muito mais. Programa Saúde em Foco. Apresentação, Leonardo Sapucaia. Leonardo Sapucaia. Boa tarde, Feira de Santana, boa tarde, Bahia, boa tarde, Brasil. São 3 horas e 11 minutos no meio, no de Reginaldo, 3h10. É relógio novo, Reginaldo? Rapaz, até que enfim, porque Reginaldo tinha um relógio aqui de ponteiro, que até eu descobri... Olha, ali é o quê? Temperatura? Rapaz, Reginaldo tinha um relógio aqui, gente, de ponteiro, que até eu descobri a hora que era, já passava 2 minutos, aí nunca dava a hora certa. Agora não, eu vou pelo de Reginaldo, eu deixo o meu fora. São 3 horas e 10 minutos, 25 graus Celsius aqui nos estúdios da Rádio Geral, pelo menos, que lá fora deve estar uns 39, mas aqui dentro está só 25. Boa tarde para vocês, estamos de volta com o programa que trata do seu bem mais precioso, pela nossa Rádio Geral. Esse é o programa Saúde em Foco, comigo na apresentação e hoje com uma convidada mais do que especial, uma amiga que eu reencontro depois, eu não vou dizer quantos anos depois, não vale a pena, mas depois de muitos anos a gente se reencontra, nós que fomos colegas do antigo Colégio Nobre, né? 98 aquele ano, não foi? Foi isso mesmo, foi segundo grau. Foi. Terceiro ano, na época não era nem ensino médio, ainda era segundo grau, né? Segundo grau, exatamente, mudou tudo. Pois é. Doutora Flávia Macedo, ela vai dar uma boa tarde agora para vocês. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estou aqui para contar um pouquinho para vocês, né, sobre saúde oral, mas falando mais especificamente sobre ortodontia, o que é essa especialidade, né? Doutora Flávia, ela é dentista, né, e trabalha especificamente com os alinhadores, né? Que Também. No meu tempo era aparelho, né? Hoje a gente tem nome mais bonito para botar naquele negócio, né? Na verdade, Léo, alinhador é um tipo de aparelho. Então, que é o bacana, né? Aquele que hoje não aparece, é o must hoje, né? Exatamente, é o que está hoje, né? Mais no top, as pessoas estão procurando, né? Está sendo, inclusive, mais acessível. Por quê? Pela facilidade que a gente tem do uso dos aparelhos. Ele é mais acessível, assim, financeiramente falando, não. Ele é um pouco mais caro. Mas, assim, em termos de uso do dia a dia, você tem aqueles horários que você não precisa usar eles, é isso? Não. Você tira para comer, você tira para escovar, lindo. você tira para fazer seu esporte que você favorito, né? Futebol, rapaz. boxe, você pode tirar. Mas ele tem que ser usado em torno de 22 horas por dia. Pô, então embolou. Mas pelo menos você pode tirar, né? Isso. Algumas vezes você pode tirar. Pode ser. É para esclarecer essas e outras perguntas que a doutora Flávia vai estar aqui com a gente hoje, exatamente para esclarecer essas questões sobre o uso de aparelho, porque o tempo passou
mas eles continuam sendo bastante necessários. Sim. Eu sei muito bem disso porque precisei usar durante muito tempo, né? Não resolveu meus problemas, já até falei com a doutora Flávia isso, não resolveu meu problema. Então hoje muitas das dúvidas que nós vamos tirar aqui vai ser exatamente nesse sentido. Eu tenho muitas dúvidas, eu também tenho coisas que eu quero saber a respeito do uso do aparelho e até saber se depois de tanto tempo eu posso voltar a usar ou se vale a pena voltar a usar, não sei também se isso se pode ser feito, né? Então hoje nós vamos conversar bastante aqui com a doutora Flávia para esclarecer essas e outras dúvidas, as dúvidas de vocês também. Quero aproveitar aqui para dar uma passada pelos informes da Prefeitura, falando principalmente sobre a questão da vacinação. Então lembre-se que até o dia 30 de junho a vacinação antirrábica ela está acontecendo. Então o Centro de Zoonoses iniciou desde o último dia 2 de maio a vacinação de rotina contra a raiva animal em todas as unidades de saúde. Eu já falei no programa passado quais são as unidades, então não vou falar novamente, mas não deixe de vacinar seu pet. A gente sabe que a quantidade de pets aumentou muito na pandemia e agora está na hora de você provar que você é um tutor consciente. O nome é tutor, viu, gente? O nome de quem é dono de cachorro não chama mais dono, não, viu? Não sabia. É tutor. Então, doutora Flávia tem bichinho em casa? Não tem. tenho. Então, se não tem problema. Mas quem tem, chama tutor, viu? Você agora não chama dono, não, porque os protetores dos animais, eles se retam quando chama de dono. Dá uma boa tarde aqui pra galera do Instagram que já tá aqui comigo. Jéssica, Aline, Lima, Macedo, Isa. Clínica Saúde e Vida entrou. Clínica Saúde e Vida é um dos nossos seguidores mais frequentes aqui. Já tem pergunta. Muito bem. Manda que a gente ele já responde. chega dizendo aqui, cancela as fritas porque o filé chegou. Isso aqui é o dono da clínica. O famoso Léo Mussum. Eu sei que é você, viu, Léo? Aqui, doutora, o uso do aparelho ortodôntico diminui a qualidade do beijo? A pergunta aqui. Não. Depende se seu beijo já é ruim e o aparelho não vai piorar, né? Não, gente, não atrapalha não. Muito pelo contrário. Rapaz, olha que pergunta. A galera já começa Se deixar a saúde oral, né, em dias, vai até melhorar a qualidade do seu beijo. Tá vendo? Vocês estão já quebrando o fluxo aqui da minha pauta, porque eu tinha outras coisas para fazer. Vocês já começam mandando pergunta. Doutora Flávia, que me mandou a pauta toda bonitinha, vocês já quebraram a pauta, mas ela tá avisada, ela sabe que o programa aqui é feito através da participação de todos vocês, então desde já deixar meu agradecimento. Mas vamos ao que interessa, que é falar sobre a saúde bucal, a qualidade da arcada dentária. Mas inicialmente, doutora, eu queria saber o seguinte: quem é a doutora Flávia? Pronto, Flávia é mãe, esposa, né, dentista, formada há 18 anos, vou fazer, né, graduada em odontologia, especialista em saúde pública, que foi o meu primeiro trabalho, meu primeiro mercado de trabalho foi na saúde pública mesmo. Eu trabalhei 8 anos em PSF e me especializei em ortodontia, e hoje é a área que eu me dedico, que eu sou apaixonada, tanto ortodontia como ortopedia facial, né, que são duas áreas assim que hoje me movem, e é o meu foco principal realmente é trabalhar com essa parte da odontologia, né, essas especialidades. E por falar nisso, o que é que vem a ser o que a senhora falou aí, ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares? Vamos lá. Muitas pessoas confundem, né, essas duas especialidades. Com a ortodontia, a gente trabalha o alinhamento dos dentes. Geralmente, né, já na idade onde os pacientes já têm toda a dentição permanente. Bom lembrar isso, né? Para usar aparelho tem que ter já a dentição completa? Não necessariamente. A dentição mista, onde os pacientes têm dentição permanente com alguns dentinhos de leite, a gente também já começa alguns casos com ortodontia. Mas grande maioria dos casos de ortopedia funcional, geralmente é na primeira e segunda infância, onde a gente, né, aproveita ali o crescimento da criança a nosso favor, para estimular crescimento de mandíbula, trabalhar a respiração, né? Tem criança que dorme com a boca aberta, tem criança que tem o céu da boca estreitinho, a gente trabalha com ortopedia para expandir esse céu da boca. Então, o que é que a ortopedia trabalha? Com diagnóstico, prevenção e tratamento de maloclusões. No caso da ortodontia,
90% dos casos a gente vai trabalhar alinhamento dos dentes, posicionamento dos dentes e tratamentos também pré-cirúrgicos, quando o paciente tem aquela necessidade de cirurgia ortognática, que é trabalhar cirurgicamente com o reposicionamento dos ossos da maxila e da mandíbula. Aí o ortodontista também entra como preparo pré-cirúrgico. Bom saber. São 3 horas e 20 minutos, 3 horas e 18, né? No de Reginaldo. Eu falo o meu, depois eu falo do dele. Nós estamos aqui no estúdio conversando com a doutora Flávia Macedo, ela que é dentista e vai esclarecer agora nossas dúvidas. Aqui já começa. A primeira pergunta que chegou aqui foi exatamente: aparelho fixo deve doer para funcionar? De forma alguma. Bom, eu vou até virar para ela. Essa pergunta eu sei que todo mundo que está ouvindo agora tem esse problema. Eu tive isso. Uma das coisas que me fizeram desistir do tratamento foi exatamente a dor. Quando eu ia apertar o aparelho, minha amiga, era 3, 4 dias só comendo pastoso. Esse é o seu caso, mas eu tenho casos de pacientes que dizem: doutora, não está doendo, não tá fazendo efeito. Né? Então isso é um mito, se não doer, porque na cabeça dele só faz efeito se ele sentir dor, sentir que está incomodando alguma coisa. O que é que o aparelho faz, gente? A gente cola os brackets e o fio na posição que a gente quer deixar o dente ali alinhadinho. O dente ele vai movimentar, ele vai mudar de posição. Então é normal você sentir um certo desconforto no primeiro, segundo dia, aquela pressãozinha. Mas se estiver sentindo dor, aí é algo que já deve se preocupar. Porque pode estar tendo alguma força excessiva, pode estar tendo algum tipo de contato entre um dente de cima e o dente de baixo, que pode estar sobrecarregando aquele dente na hora da mordida. Né, pode amolecer aquele dente, pode causar reabsorção de raiz, pode causar reabsorção óssea, principalmente aqueles pacientes que a gente chama de pacientes periodontais, né, que já tem aquela perda óssea associada, que a gente tem que ter um cuidado muito maior. Né? Não é contraindicado o uso de aparelho para pacientes com problemas periodontais, mas existe a técnica correta para que a gente não sobrecarregue esses dentes, tá? E que o paciente venha a ter mais perdas do que benefícios no tratamento. Então, se tiver doendo, tem que alguma coisa estranha. Então, avisa ao seu ortodontista. Pois é, okay? Eu sentia muita dor, inclusive tomava medicamento. Eu já ia sabendo. Quando eu voltava do dia que apertava, eu já voltava com minha dipirona debaixo do braço. Porque era 3, 4, eu não conseguia comer. Tinha vezes que eu sentia até febre. Nossa. E eu achava que estava crente abafando, que é isso mesmo, aceita que dói menos. Então agora a gente já está sabendo. Então foi boa essa pergunta chegar logo no início, porque a gente já tem mais 3 aqui na sequência. Eu acho que essa segunda pergunta, ela é uma complementação da primeira e é uma das dúvidas mais frequentes. Sim. Posso comer qualquer alimento com o aparelho? Não. Então, vou de novo. Para todo bônus, existe o ônus, né? Aprenda. Para todo bônus, existe o ônus. Então, assim, o que é que você quer? Seu sorriso alinhado, né? Seus dentes encaixadinhos. Então, você precisa ter a colaboração, porque é algo que depende do paciente. E ter o entendimento que você vai ter que evitar alguns tipos de alimentos, né? Alimentos duros, roer aquele ossinho. Janeiro mesmo é o mês que eu mais sofro, porque o povo volta da praia férias, com aqueles caranguejos, com os brackets quebrados. Que eu digo, gente, o que foi isso? Então, assim, o porquê é necessário evitar? Porque atrasa o seu tratamento, né? Recolar os brackets, voltar fio, tudo isso vai demorar, fazer com que o seu tratamento ele demore muito mais. Sem contar o custo, né? Que acaba ficando mais oneroso para o paciente. Pois é, mas se você tiver cuidado, você consegue reduzir bastante esse custo, sim, né? Com certeza. Até porque esse orçamento todo é passado antes, você sabe quanto vai custar. Isso. Então você chega lá com o aparelho quebrado, é óbvio que você vai ter um custo maior, porque você vai ter que repor essa peça que quebrou. Então, fique esperto, porque isso também tem a ver com a questão do cuidado com a limpeza também, né? A alimentação, ela tem que vir associada com o cuidado com a limpeza, né? Quanto mais você come, mais você precisa pensar em limpar. E lembrando também em relação a isso, que o tipo de higiene que a gente tem que ter quando está com o aparelho, ele é diferente. A gente precisa de alguns acessórios a mais, né? Como o passa-fio, que amarra o fio dental, né? Como uma escovinha interdental, como uma escova mais específica para quem usa aparelho.
né? Então, o paciente ele tem que ter muito mais atenção e muito mais cuidado na sua higiene, porque não adianta você tirar o aparelho, ter seus dentes todos alinhadinhos e depois ganhar algumas cáries de brinde por falta de cuidado. Pronto, você falou, eu vi aqui agora essa pergunta aqui, ó. Alguém falando de cárie. O aparelho causa cárie? Se não tiver a higiene adequada, pode É sim bom deixar claro que o que potencializar. causa cárie é a falta de higiene, cuidado, né? Falta de exatamente. cuidado. Com É. aparelho ou sem, porque senão só ia ter cárie quem usasse aparelho. Com Então fique certeza. esperta aqui, deixa eu ver, foi Fernanda. Fique esperta porque não é só o aparelho, tive cárie por causa do aparelho, não. Você teve cárie porque você não foi bem orientada, Isso. né? Vamos falar a verdade, porque às vezes, 70% que você falou aqui eu nunca ouvi na vida, quando eu usava aparelho. Eu nunca ouvi. Ninguém nunca chegou para falar para mim que era para fazer assim, nunca me disse que precisava de uma escova. Eu fui descobrindo isso com outros colegas que usavam. Mas eu tenho essa escovazinha assim. Mas o meu nunca me falou. Eu uso isso aqui para o fio dental. Eu nunca... Essa orientação é a orientação básica. É o diferencial, acredito. E o paciente ele tem que entender que é necessário fazer tudo certinho. Então, fique esperto, viu? Porque o aparelho não causa cárie, mas também você precisa ter uma atenção muito maior com relação à limpeza, com relação à higiene. E é uma coisa que a gente não tem, né, velho? Fala a verdade, a gente não tem esse cuidado. Mas eu conheço poucas pessoas que não são dentistas que têm esse cuidado, porque eu sei que os dentistas vocês têm. Mas assim, pessoas como eu, como o Reginaldo, que a gente não é, eu não conheço outras pessoas que tenham esse cuidado, a escovação depois de cada refeição, aquele negócio todo. Eu desconheço. Mas eu sei que deve ter, eles devem existir, mas eu desconheço. Mas aí já sabe, né, das consequências. Pois é, já sabe das consequências e é por causa de gente como você que gente como a doutora Flávia não fica desempregada, né? Então não escove mesmo o dente, não. Não escove não e vá pra lá. Gente, eu não sei o que eu tô dizendo isso, não. Sou eu que estou dizendo. Sou eu que estou dizendo, viu? A doutora, ela cuida de saúde pública, não esqueça. Isso. A especialidade dela foi saúde pública. A primeira. Cuidar de todo mundo. É. Mas se você não cuida, você pega também o cartãozinho dela e passa lá, marca uma consulta, não tem nada, não tem problema nenhum. Doutora Flávia, uma pergunta que agora é minha. Sim, vamos lá. Coisa minha. É o seguinte, como é que eu posso detectar, existe algum sinal ou sinais de que assim, eu tenho um filho de 9 anos e tenho uma filha de 14 anos. Já tem nessa idade como eu detectar que provavelmente vai precisar ou que está, pelo menos, a necessidade de levar para um ortodontista avaliar? Quais seriam esses sinais que eu poderia estar observando? O ideal é já começar a levar bem de pequenininho, né? Existem alguns casos, porque as mães perguntam assim, quando deve levar para ortodontista? Quando a criança deve ser levada à primeira consulta, né? Primeira coisa é quando se observar que existe algo errado. Geralmente a criança vai para o odontopediatra, geralmente os odontopediatras, de como ele tem o olhar clínico, o olhar profissional, quando ele identifica o problema, ele já encaminha. Né? Como outros profissionais, como pediatras, como otorrino. Você vê que a criança não respira bem. Isso. Ela dorme com a boca aberta, né? Ela já tem aquele hábito de sucção não né? Funcional, no caso, que é dedo, chupeta, já tá com o céuzinho da boca estreito, já é um pouquinho dentucinho, o dente tá bem torto, né? Então são situações que já deve sim levar para o ortodontista. Eu trato crianças hoje no meu consultório de 6 anos de idade. Eu tenho paciente de 6 anos de idade, pequenininha, que ela é aquela paciente que morde, né, classe 3, que ela tem a mandíbula maior do que a maxila e a mordidinha cruzada. Vai pra frente. Pra né? frente. Essa criança, ela não mastiga bem, ela já sofre bullying, ela não respira bem, né? Se eu deixar essa criança crescer dessa forma, a chance dela se tornar um paciente cirúrgico na fase adulta é muito grande, né? Mas aí você me pergunta, e se eu não tratar com ortodontia, com ortopedia, de forma preventiva, você me garante que meu filho não vai precisar de cirurgia? Não, porque a gente trabalha com fator genética. Então a gente não tem como determinar como vai ser essa criança com 18, 20 anos, mas a gente pode prevenir muitas coisas. Pois bem, então fique atentos, viu? São 3 horas e 28 minutos, estamos falando aqui com a doutora Flávia Macedo, falando exatamente sobre
essa questão do uso de aparelhos ortodônticos, ela estava falando especificamente agora sobre crianças. Deixa eu falar com minha galera aqui na live. Doutora Mônica Matos está aqui, viu, Reginaldo? Gente boa, gente fina, da melhor qualidade. Essa daí é gente que a gente gosta porque gosta da gente. Pati Ledux também. Professor doutor Alcione Nobre Físio, isso aqui é uma autarquia. Deise Andrade, tamo junto, viu, galera? Muito obrigado pela audiência de vocês. E agora nós vamos a um rápido intervalo comercial. Agora, antes eu vou deixar uma pergunta que a doutora Flávia vai responder na volta. Essa pergunta aqui já tem 6 pessoas que já mandaram. Que são quais os principais tipos de aparelhos ortodônticos. Eu acho que a galera só tá pensando naquele, né, que passa os ferrinhos. Mas tem mais opção hoje, né? Tem então, fica com a gente vai num rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Saúde em Foco, o programa que trata do seu bem mais precioso. Notícias, debates, curiosidades e muito mais. Programa Saúde em Foco. Apresentação, Leonardo Sapucaia. Rádio Geral, outono em rede com você. 24 horas no ar. Rádio Geral. Dedicação, amor, qualidade em atendimento é o nosso compromisso. Reabserve, tem um tratamento que você merece. Reabserve, fisioterapia neurológica domiciliar. Reabserve. Avenida Braga Maia, 5.600. Fone 33040356. Feira Bahia. Diário Fit, diariamente saudável. Traga seu cardápio que preparamos para você. Café da manhã, lanches, almoço e janta. Várias opções de refeição, doce e salgada, para manter a sua saúde. Porções individuais ou em kits. Não perca tempo. Peça no Diário Fit e receba em casa. Serviço Delivery. WhatsApp 992686868. Instagram Diário Fit FSA. Diário Fit, diariamente saudável. A esperança move a vida. Vive no verbo esperançar e significa oportunidade. Esperançar é agir, buscar, possibilitar. É saber que o hoje pode ser diferente amanhã. Cada um de nós pode levar esperança a quem precisa, a uma pessoa conhecida ou desconhecida, e podemos fazer a diferença e inspirar um propósito a uma vida. Vamos juntos esperançar? Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Esse comercial não quer que você compre nada. Não quer que você use nada. Ele só quer que você lembre. Lembre que a cada ano, mais de 42 mil pessoas no Brasil perdem a vida no trânsito. 42 mil histórias que acabaram antes da hora. É preciso parar. É preciso mudar. Junte-se a nós e faça um trânsito melhor. Seja você. Seja você. Seja você. Seja você. Seja você. A mudança no trânsito. Parada. Um pacto pela vida. Ministério das Cidades, Governo Federal. Léo Santana deu uma dica de sucesso para o jovem viver sem drogas. Pelo amor de Deus, não se envolva, que é um perigo total. Eu, como jovem, falo isso. Graças a Deus, eu nunca me envolvi, nem pretendo e nem vou. Com fé em Deus. Então, isso aí vai de cabeça também de cada um, né? De mente fraca, enfim. Mas não usem droga, que é uma droga. Léo Santana fez um pacto pela vida. Faça você também. Escolha viver sem drogas. Pacto pela Vida. Governo da Bahia. A esperança move a vida. Vive no verbo esperançar e significa oportunidade. Esperançar é agir, buscar, possibilitar. É saber que o hoje pode ser diferente amanhã. Cada um de nós pode levar esperança a quem precisa. A uma pessoa conhecida ou desconhecida. E podemos fazer a diferença e inspirar um propósito a uma vida. Vamos juntos esperançar? Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Temos orgulho de cuidar de você. Clínica Santa Helena. Exames, consultas, a sua cirurgia. Padrão de qualidade para a sua saúde. Fazendo o melhor com dedicação. Clínica Santa Helena. Nós cuidamos de você. Rua Doutor Sabino Silva, 1114. Telefone 3030-7451. Rádio Geral.
Saúde em Foco. Leonardo Sapucaia. De volta com o programa que trata do seu bem mais precioso. São 3 horas e 32 minutos e vamos dar um giro, né, pelo mundo, falando sobre questões relacionadas à saúde. Vocês sabem muito bem que nós estamos acompanhando de perto, inclusive quem primeiro levantou esse tema foi o programa Saúde em Foco, falando sobre a tal da hepatite misteriosa. Então a OMS se pronunciou hoje. Já são 429 casos de hepatite misteriosa no mundo e, de acordo com a OMS, 6 pacientes morreram e outros 26 precisaram de transplante de fígado, sobretudo crianças. Então, o número de casos de hepatite aguda infantil de origem desconhecida agora é de 429, exatamente 81 casos a mais do que na última terça-feira, que foi quando nós atualizamos esse número aqui. E hoje esse pronunciamento foi feito pela Organização Mundial de Saúde, agora no horário do almoço. E de acordo com a entidade, 6 pacientes morreram e 26 tiveram de ser submetidos a um transplante de fígado. Os casos ocorreram em 22 países, a maioria deles na Europa, e em apenas 12, entre eles Espanha, Estados Unidos, Israel e Reino Unido, houve mais de 5 casos. Outros 40 casos estão aguardando confirmação, segundo a OMS, e a entidade também revelou que 3 em cada 4 crianças afetadas têm menos de 5 anos e que 15% dos pacientes precisaram de atendimentos em unidade de terapia intensiva. Os primeiros 10 casos dessa hepatite aguda, relatados pelo Reino Unido à OMS em 5 de abril, e lembrando que nós fomos aqui o primeiro a trazer essa informação, foram registrados em crianças com menos de 10 anos anteriormente saudáveis. Suspeita-se que os casos possam estar ligados a um adenovírus. Essa informação é nova, inclusive, viu? Foi nessa coletiva da OMS que eles trouxeram essa suspeita, embora esse patógeno nunca tenha sido normalmente relacionado com casos de hepatite aguda. Portanto, nós continuamos atentos a esse caso. Nós falamos semana passada que no Brasil estávamos com 11 casos sendo investigados. Essa semana só São Paulo já tem 15. Semana passada eram 11 casos no Brasil. Hoje, São Paulo sozinha já tem 15 casos suspeitos de hepatite misteriosa. Então, vamos ficar atentos, porque até o presente momento a gente não tem informações mais consistentes sobre isso, mas eu prometo a vocês que semanalmente eu vou me engajar para trazer informações atualizadas sobre esse tema. Então, isso que eu estou falando para vocês foi uma coletiva da OMS agora, no horário de meio-dia. Tedros Adhanom estava falando sobre isso. Então, vamos ficar atentos. Não se esqueçam que a pandemia de coronavírus começou exatamente desse jeito. Um caso aqui, outro ali, e daqui a pouco a gente estava no meio desse inferno que a gente tem vivido os últimos 2 anos. Mas agora vamos falar de coisa boa. Eu estou aqui hoje no estúdio com a doutora Flávia Macedo, ela que está tirando nossas dúvidas aqui sobre a saúde em geral, mas especificamente sobre o uso de aparelhos ortodônticos. E a pergunta que a gente deixou no ar antes do intervalo foi: quais os principais tipos de aparelhos ortodônticos? Quem mandou aqui essa pergunta foi Bruna, então acho que Bruna usa aparelho, né? Pelo menos a foto aqui tem, mas foi uma pergunta de Bruna. Oi, Bruna, boa tarde, tudo bem? Então vamos lá para responder sua pergunta. Aí de mais 5 pessoas, né, Léo? Essas são 6 pessoas, 6 pessoas que mandaram essa pergunta. Existem alguns tipos hoje de aparelhos ortodônticos no mercado, né? O mais convencional, né, o mais popular, que a gente mais vê as pessoas utilizando, que é o aparelho ortodôntico com os bracketzinhos e as borrachinhas, né, que é o nosso aparelho convencional. Outro tipo de aparelho que a gente também utiliza é o aparelho transparente com aqueles bracketzinhos que a gente chama de safira, que são brackets mais estéticos, né? Até o fiozinho também, ele é mais esbranquiçadozinho, ele é mais discreto. Temos também o aparelho autoligado, que é um aparelho com tecnologia já mais recente, né? Que ele é indicado principalmente para pacientes, no caso, com problemas periodontais. Por quê? Porque a gente utiliza menos força, né? E a gente consegue um alinhamento um pouco mais rápido dos dentes. Então, ele não usa borrachinha,
Os brackets, ele tem umas janelinhas que ele abre e fecha para entrar o fio. Ele é mais higiênico também, né? Porque a própria borrachinha, ela ajuda a acumular mais placa bacteriana. Então, ela não é tão higiênica como o bracketzinho do aparelho autoligado. Nós temos também o aparelho lingual, que é algo que não pegou muito, que é aquele aparelho que a gente coloca por dentro dos dentes, né? Que eu nunca utilizei. Na verdade, nenhum paciente também nunca procurou. Porque é um aparelho, primeiro, difícil de colocar, não é todo profissional que faz, e ele também acaba acumulando mais tártaro, porque fica nessa região de trás dos dentes. Então, é algo que eu particularmente como profissional, não tenho nenhum tipo de interesse em começar a trabalhar por conta de todas essas intercorrências que podem estar acontecendo, né? Hoje, o que tem mais de atual no mercado, que são os aparelhos transparentes, né? Os alinhadores estéticos, como você mesmo falou. É o que chama Invisalign? Invisalign é uma marca. Uma marca, né? Hoje eu trabalho com a ClearCorrect, que é uma marca muito séria, né? Desenvolvida por uma empresa. Hoje uma das maiores empresas de implantes do mundo, que é a Straumann, também com alta tecnologia, uma placa maravilhosa, com flexibilidade, que ajuda também a movimentação muito precisa dos dentes. É com essa marca que hoje eu trabalho, né? Então, Invisalign virou Leite Ninho, virou Omo. É isso, eu pensei que esse era o nome, mas a Invisalign é uma marca, né? É uma marca, então o nome certo é alinhador estético. Por quê? Porque você faz o tratamento com mais conforto, mais rápido, ele lhe dá uma certa previsibilidade do tratamento, então a gente consegue isso no planejamento, né? Até tá mostrando pro paciente o passo a passo de como ali vai ocorrer o tratamento dele, ele acaba sendo mais rápido. Né, o conforto de você tirar para comer, para higienizar, para fazer seu esporte, né, para dar uma palestra, enfim. Ele é um aparelho muito mais confortável, né? Hoje ele ainda tem um custo maior do que o aparelho convencional, porém esse custo ele está ficando cada vez mais acessível, né? Por quê? Porque pela quantidade de empresas que hoje começam a trabalhar com alinhador estético, pela grande procura que os pacientes estão tendo, então a tendência é ele diminuir também o seu custo. Ótimo, então você tem diversas opções, né? Eu estava aqui atualizando as perguntas, porque chegou uma pergunta aqui de Roberto, que eu acho que é uma pergunta específica de quem usa aparelho. Ele pergunta aqui, é preciso usar aparelho de contenção depois da retirada do ortodôntico? Boa pergunta. Roberto que mandou, Boa não foi pergunta. Coisa minha, Roberto, eu nem sabia disso. Existem duas correntes, né? Uma que não é necessário, porque acredita-se que a oclusão, que é o encaixe dos dentes superiores com os inferiores, quando ela acontece de forma estável, não é necessário usar a contenção, tá? Enxergue a boca com uma caixa e a tampa. Se a caixa e a tampa estiverem ali bem ajustadinhas, essa corrente diz, não precisa usar a contenção. Se fosse na minha boca, eu usaria. Por quê? Primeiro que existe uma teoria de crescimento remanescente mandibular. Quando a gente vai envelhecendo, existe esse crescimento remanescente da mandíbula. E existe uma movimentação dentária, né? E o que é que eu digo? Dente torto são as rugas da boca. A gente envelhece. A gente envelhece, é verdade. Né? A gente não vai, a gente tem de célula morrendo, célula nascendo, ou a reabsorção, osso reabsorvendo, a gente vai perdendo as nossas estruturas do nosso organismo. Com a nossa boca não é diferente. A nossa boca, nossos dentes, eles também envelhecem, a gente perde osso, né? Então não existe você tirar o aparelho hoje e você morrer, chegar ao fim da sua vida da mesma forma, aqueles dentes na mesma posição de quando você tirou o aparelho. Então, o que é que a contenção faz? Ela mantém os dentes naquela posição. Por quê? Deixa para eles entenderem. Existe Roberto tá ligadinho. Pronto, Roberto. Nossos dentes, ele é ligado no osso por fibras periodontais. Então, aqui a gente tem o osso. Se tivesse um desenho aqui, eu desenho para você entender. E aqui é o nosso dente. O dente é ligado ao osso por fibras periodontais. Essas fibras são fibras elásticas. Se você pegar um elástico e você esticar, quando você solta o elástico, ele faz o quê? Ele volta para a posição original. Então é esse raciocínio. As fibras, elas tendem a puxar o dente para a posição que ele estava antes. Então quando você usa a contenção, existe uma remodelação. Então é necessário você usar durante um ano. Para quê? Para que a contenção mantenha os dentes naquela posição de forma estável de quando você tirou o aparelho.
Então, é indicado sim. Eu indico para todos os meus pacientes, sem exceção, usar durante um ano, 24 horas, inclusive principalmente para dormir, e depois de um ano só para dormir, tá? E o inferior para o resto da vida. Pois então, está respondida aí a pergunta de Roberto. Consegui responder? Pois é. E ó, para vocês que estão na live aqui, ó, dê uma olhada aí, ó, tá vendo? É isso aqui que a doutora tava falando, ó, o ligamento periodontal e o osso aqui, tá vendo? O osso, ele fica, o dente, ele fica dentro de uma cavidade no osso chamada alvéolo dental. Arrasou. E o ligamento periodontal liga o dente ao osso. É porque eu sou professor de anatomia, Olha, então... com assessoria dessa aqui, não precisa de mais nada, viu? Eu fui direto na fonte porque eu sabia que tinha isso, né? Pronto, eu lembrava dessa obrigada, aula aqui, Léo. eu não faltei essa aula, não. Então, vocês Tirou que estão 10. na live, vocês viram aí, ó. Tá vendo? Aí, ó. Léo Mussum procurando coisa aqui, ó. Nada como um nego bom. Isso é porque ele é um negão da porra. Aí a gente chama ele de Léo Mussum. Aí ele bota aqui, nada como um nego bom, ninguém resiste. Ô, Léo, isso aqui é uma coisa séria, viu? Você leva a sério o nosso programa, viu? Celine Santos, quem deu o boa tarde aqui pra gente também foi meu amigo, meu irmão, Vinícius Oliveira, da Reabserve. Nosso anunciante eterno aqui, viu? Aqui é propaganda da Reabserve, não sai nunca, nem nunca sairá. Então, tamo junto e misturado. Você é parceiro, você é irmão, você tá comigo o tempo que for. Nós estamos conversando aqui com a doutora Flávia Macedo, dentista, esclarecendo diversas dúvidas sobre o uso de aparelhos ortodônticos. E eu tenho mais uma. Eu gostaria de saber, doutora, sobre os casos que necessitam de cirurgia. Sim. Existem casos que é necessário fazer cirurgia antes de usar o aparelho, seria isso? Não. Existem casos cirúrgicos, né? Quando são indicados. Não é todo ortodontista, né, que trabalha, em primeiro lugar, com esses casos cirúrgicos. São casos que exigem um conhecimento técnico mais apurado e é um tratamento feito em conjunto, em parceria com o cirurgião bucomaxilofacial, tá? Que é um dentista também, que né? é um dentista especializado nessa área. Então, geralmente, quando o paciente tem o queixo muito para trás, que a gente chama de classe 2, que ele é dentuço, né? Quando o paciente tem um queixo muito para frente também, que ele não consegue encaixar bem as arcadas dele, e com apenas o alinhamento dos dentes a gente não consegue compensar, porque o aparelho ortodôntico ele alinha dente, ele não alinha osso, certo? Então existe o tratamento ortodôntico feito, que é um preparo pré-cirúrgico para posicionar os dentes para o cirurgião ir lá e posicionar as bases ósseas, que é a maxila e a mandíbula. Então é um tratamento feito em conjunto, né? Existem alguns casos onde são feitos benefícios antecipados, onde a cirurgia ela é feita antes do preparo ortodôntico, mas são casos mais graves, como paciente que está com apneia gravíssima, que não tem tempo, por exemplo, para estar ali se preparando 1 ano, 2 anos para a cirurgia. Então, são pacientes que precisam de avanço muito grande de maxila e mandíbula, porque ele não respira bem, ele tem a via aérea bem estreitinha, ele tem apneia grave, né? Alguns casos de traumas muito grandes, relacionados a acidentes também. Alguns casos é necessário fazer com a cirurgia antes. Algumas cirurgias com céu da boca, que o paciente tem aquela céu da boca muito estreitinha também antes do preparo ortodôntico, mas em torno de 90% dos casos, ou mais, né? Eu digo mais ainda, a gente faz o preparo antes da cirurgia. E depois que o paciente opera, o ortodontista faz ali os ajustes finais, né? Que a gente chama de finalização, para remover o aparelho ortodôntico do paciente. Ou seja, é um trabalho casado, né? Exatamente, então, o ortodontista com o cirurgião bucomaxilo vão fazer um trabalho, praticamente bota tudo novo, né? Organizar a parte óssea, depois organizar os dentes e depois dar aquele ajuste final. Isso. A senhora falou uma coisa aí que casou com a pergunta que tem aqui. Falou de apneia. Sim. A apneia afeta a qualidade do sono, né? Com certeza. Foi o que perguntaram aqui, ó. Se o aparelho ortodôntico pode influenciar na qualidade do sono. Com certeza. Se a gente expande a arcada, melhora a base, né, nasal, o paciente ele respira melhor.
Eu trabalho também com aparelho intraoral para ronco e apneia, né? Pacientes que têm apneia leve e moderada, até alguns casos graves que o paciente não se adapta bem ao CPAP, a gente entra com aparelho intraoral também para ronco e apneia. E a ortodontia pode melhorar sim, porque a partir do momento que a gente alinha os dentes, encaixa tudo bonitinho, dá espaço para a língua, né? Por toda a musculatura intraoral tá ali bem acomodada, ela não vai ter o colapso da via aérea durante o sono, né? Então, é importante fazer uma avaliação com um ortodontista que trabalha com apneia ou com um otorrino, fazer uma polissonografia, né? Importante. Que é um exame específico que diagnostica realmente se o paciente tem a apneia obstrutiva do sono, que geralmente é associada a ronco. Nem todo mundo que ronca tem apneia, mas geralmente quem tem apneia ronca. Então, se você ronca, fica aquele alerta. Se você acorda sufocado, fica o alerta, né? Procure um profissional especializado na área, faça seu diagnóstico e seu tratamento de acordo com o seu caso. E aproveitando o alerta, deixa eu falar mais um aqui para vocês. Ó, eu vou falar de uma coisa que eu vi, não foi ninguém que me contou. Eu tenho alguns pacientes idosos que, nesse período aí de pandemia e tal, começaram a comprar coisa na internet. E uma que roncava muito, comprou um negócio de parecendo aquele anel de focinheira, meteu dentro do nariz, que dizia que quem roncava aquilo melhorava. Falei, meu querido, tratamento de ronco não é feito dessa forma. Tratamento de ronco é uma coisa multidisciplinar. Exatamente. A gente precisa passar por alguns profissionais pra agir. Não, porque eu vi no Wish. Olha uma merda. O Wish. O cara viu no Wish. Resultado da brincadeira. Feriu o nariz todo. Aí eu falo, gente, vocês que precisam procurar um profissional. Se você não sabe quanto custa um profissional, meu irmão, você vai se arrepender na hora que sair na mão de um amador. Então não existe isso, velho. Se você tem um problema de saúde, você tem que procurar o profissional de saúde. Não é assim que trata, não é pelo Wish, não é por vídeo no YouTube. Pô, você acha que a doutora Flávia virou dentista assistindo um vídeo no YouTube, meu irmão? Pelo amor de Deus, acorda pra vida. A mulher tá falando de uma coisa que ela faz há 18 anos, pô. 18 anos, o que essa mulher já não viu dentro de uma boca? Tudo que pode acontecer ela já viu, então acorda pra vida, sai desse negócio desse Wish, que isso não dá futuro a ninguém. Pelo amor de Deus, viu? Então, ainda mais, Léo, quando se trata de saúde, porque o ronco e a apneia ele pode levar a vários problemas de saúde, gente. Problemas cardiovasculares, AVC, infarto, síndrome metabólica. Por quê? A hora que você está dormindo é a hora que para você estar dormindo. Né? É onde são liberados alguns hormônios específicos para você recuperar, onde é ali sedimentada a sua memória. Então, por exemplo, crianças mesmo que roncam, né? Eu falo direto, gente, tá com a mordidinha estreita, tá com mordida aberta, tá dormindo com a boca aberta, tem que tratar. Bruxismo também, né? Bruxismo. A ortopedia trata isso. Né? Então, quando a gente expande, por exemplo, a arcada de uma criança, a gente melhora a base nasal, melhora a via aérea dela, né? O fluxo aéreo dela. Se a gente pega um aparelhinho e avança a mandíbula, a gente abre espaço de via aérea posterior. Então, a respiração, ela interfere desde o crescimento e desenvolvimento. Então, se a criança ela não respira bem, provavelmente ela não vai desenvolver as estruturas maxilomandibulares da forma que deveria. Vai crescer uma criança com algum tipo de deficiência, né? Que a gente chama maxilomandibular. E lá na frente ela vai pagar o preço. Quando já é adulto, a gente trabalhar com prevenção é o melhor remédio e é algo sério. Então, aquelas plaquinhas prontas de internet não servem. A gente faz algo personalizado, molda o paciente de acordo com a arcada dele. O aparelho é feito de acordo com a necessidade com a arcada dele. Então, é tudo feito muito individualizado para o caso de cada paciente. Você que tem criança, aquela criança que vira e mexe, está no médico com problema respiratório, você sabia que isso pode ser algum problema dos ossos da face, que essa criança tem dificuldade de respirar e por isso está o tempo todo no médico tratando o problema. Você fica tratando o problema recorrente quando a solução não está lá. Então, fiquem atentos com relação a isso, porque a gente não está falando só de estética. Isso, exatamente. Eu estou falando sobre isso porque tem uma pergunta aqui falando exatamente sobre isso. Que dentes desalinhados podem provocar outros problemas de saúde. Sim. Que não são só estéticos, né? Exatamente. Com certeza. Quais seriam esses problemas? Por exemplo, dentes desalinhados, dente torto, ele ajuda mais ainda a acumular placa. Então, aí dificulta a higiene. Então, gengivites,
problemas periodontais, que podem levar a perdas dentárias, podem ser causadas por dentes desalinhados, certo? O encaixe dos dentes não feitos da forma correta influencia em quê? Na fala, na fonação, na mastigação, na respiração. Quando interfere na respiração, interfere no sono. Se interfere no sono, interfere na parte cognitiva e no crescimento e desenvolvimento. Tá então é um problema em cadeia. Uma coisa puxa vai puxando a outra. outra. Né? Então, se a gente trabalha isso de forma preventiva, a gente está evitando vários tipos de problemas. Pois é. Doutora, são 3 horas e 52 minutos, a gente está chegando ao final do nosso programa, dessa entrevista maravilhosa, uma das mais engajadas que eu já tive aqui. E assim, eu não quero terminar sem falar sobre 2 coisas. Primeiro, o que a Sinara está fazendo aqui e onde é que eu encontro a doutora Flávia? Então, eu que gostei, eu que gostaria de passar por uma avaliação, onde é que eu encontro a doutora Flávia? Vamos lá. Primeiro, né, falando um pouquinho do que a Nara está fazendo aqui. Eu trabalho, né, com a empresa, com a multinacional voltada para anti-envelhecimento e longevidade há 4 anos, há quase 5 anos, a gente faz em dezembro. Então a gente empreende em paralelo à odontologia, né? Quem é profissional liberal sabe que a gente precisa construir outras fontes de renda, porque só com essa mãozinha aqui não dá pra gente ter liberdade financeira. Não é à toa que eu tô aqui na rádio, né? Eu sou fisioterapeuta, mas eu tô aqui na rádio. Então o empreendedorismo ele também me move, né? E a gente precisa colocar os nossos ovos em várias cestas. Então fica a dica, tá? Além de profissional de saúde, dentista, eu também sou empreendedora. E outra coisa, não está fora da odontologia, porque hoje a harmonização orofacial está bombando. As pessoas querem envelhecer bem, mais saudável, com menos ruga, né? Tá todo mundo aplicando botox, preenchimento e tem que ter colágeno. Então a Juness está aí para também abraçar esse mercado de pessoas que gostam de se cuidar e querem envelhecer bem e mais saudáveis. Então vocês encontram comigo, pode me chamar no privado que a gente trabalha. Quem tiver interesse em trabalhar com os produtos, em consumir, pode falar comigo. E onde é que vocês me encontram? Flávia Dentista, Feira de Santana, edifício Ícone, 5º andar, clínica Pério Implante. Eu vou deixar o contato para colocar no feed. Já vai colocar quando eu liberar aqui a live no feed, eu já coloco lá. O contato da Clínica Pério Implante e em Coração de Maria. Então, meus pacientes queridos do interior, eu tenho 16 anos em Coração de Maria, já me sinto uma comariense, né? Amo aquela cidade, tenho muitos amigos, né? Isso que eu não desgarrei meu umbigo de lá e nem vou desgarrar, que é uma cidade que eu amo as pessoas de lá. Então, assim, a gente acaba criando muito vínculo com os pacientes, principalmente ortodontista. O interior é diferenciado. Eu amo, adoro. O interior é diferenciado. E ortodontista cria aquele vínculo porque tá todo mês tendo contato, então você também faz muitas amizades, né? Então, Coração de Maria, amo vocês. Tá no coração de doutora Flávia. Hoje na clínica lá, Macedo, consultório Macedo, né? Junto de Fábio do Banco, ali na Praça Araújo Pinha, vocês também podem me encontrar. Então, o pessoal de Brejões, de Irará, de Birimbau, que tá todo mundo ali pertinho, corre pra lá que eu vou ter o maior prazer de cuidar de vocês. Pois tá bom? E esse Nara, a senhora trouxe mesmo pra quê? Esse Nara vai ser pra nossa audiência, esse Nara para o povo conhecer. Quando eu vi, eu pensei assim, pô, a mulher é fitness mesmo, ela traz até o negócio dela pra tomar, porque tem horário, né? Pra não passar do horário, ela traz. Pois então, vocês conheceram aí um pouco mais sobre o trabalho de doutora Flávia Macedo, o trabalho dela como dentista, o trabalho dela como empreendedora. Então ela não deixou de dar o recado dela como empreendedora, mostrando a importância de diversificação de renda. Exatamente. Coisas que eu falo para vocês há muito tempo. Então essa vinda dela aqui foi também para isso. Mostrar a vocês que são profissionais liberais. A gente sabe que a gente tem uma audiência muito grande no meio dos profissionais de saúde. Então meus ex-alunos que hoje já estão formados, eles fazem parte dessa audiência. E saber que você precisa estar atento a oportunidades. E mais do que nunca, foi uma oportunidade que a doutora Flávia trouxe aqui pra gente. Então, não vamos esquecer. O professor Alcione manda aqui, ó. Hoje tem a live disfunção erétil na live do Chico Nobre. Outro assunto importante que a gente precisa falar, que é a disfunção erétil. Então, hoje, a partir das 20 horas, eu sei porque eu já participei várias vezes da live de Chico Nobre, então são a partir das 8, no Instagram dele, Alcione Nobre Físio, o Instagram mais bombado da fisioterapia é o de professor Alcione Nobre. Doutora Flávia, alguma coisa que eu não perguntei, que a senhora gostaria de esclarecer
para a gente fechar com chave de ouro essa entrevista? Bem, o que eu tenho para falar para vocês, primeiro, né, agradecer pela audiência, falar que para mim foi um prazer estar aqui dividindo esse momento com o Léo, né? Ele não falou quantos anos não, gente, mas... Não falei não, porque, assim, você olha para a doutora Flávia e olha para mim, você nunca vai achar que nós temos a mesma ele idade. ama, pronto. Então você quer prova maior de que o produto funciona? Gente, eu tenho 41 anos, viu? Pois é. 2 filhos e 4 anos focada aí em trabalhar com longevidade, que é um tema também bem relevante hoje. As pessoas falam muito desse tema, né? Pois é, a gente precisa cuidar da saúde principalmente para isso, né? Para envelhecer com qualidade. Porque hoje todo mundo quer envelhecer. Ah, porque eu quero morrer com 100 e tantos anos. Sim, filho. Em cima de uma cama? Em cima de uma cama não rola, né? Então, assim, vamos cuidar da saúde. Isso. Né? E o produto, não só esse, acho que esse daí é o carro-chefe, né? Isso, acho esse é o carro-chefe, por isso que eu trouxe ele. Porque todo mundo, quando a gente fala dos produtos de Unesco, a gente sabe que o Naara é o primeiro que vem. É o best-seller. E eu vou lhe dizer uma coisa aqui, vou revelar. Eu atendo muito em domicílio. E são muitos os que eu vejo lá que usa seu Naara. Eu vejo lá. Muito bem. Vou beber água na cozinha, tô vendo o Naara ali, ó. Tá vendo? Então a galera tem entendido que é uma outra proposta. Isso. Não é simplesmente estética. Não. Como ortodontia, vocês viram hoje que também não é só estética. Exato. Então... Eu acho que eu acredito que eu passei o recado aqui, né? Porque a maioria dos pacientes que procuram ortodontia é para melhorar um dentinho que tá fora do lugar, um dentinho torto, mas vai muito além disso, tá? Então a gente trabalhar de forma preventiva, alinhando os dentes, melhorando a relação, né? Como eu falei, das bases ósseas, procurando um profissional especializado naquela área para tratar você de forma profissional e fazer o quanto antes, seguir todas as orientações, porque a gente sozinho, a gente não faz nada, é um trabalho em parceria com os nossos pacientes, eles sabem disso, eu bato na tecla, né? E eu tenho essa liberdade para falar com eles, porque eu falo muito de forma mesmo brincando, descontraída, e a gente se entende e nossos casos juntos são sucesso, né? Os tratamentos são sucesso. Podem entrar em contato, que eu tô aqui para cuidar de vocês da forma que vocês merecem, tá? E é isso aí. Eu acho que eu consegui passar a minha mensagem, né, Léo? Mais do que nunca, deixou aqui todo mundo com aquela vontade de conhecer um pouco mais. Então, essa foi a doutora Flávia Macedo, ela que nos esclareceu muito. A participação aqui foi muito grande. O que tinha de pergunta aqui, infelizmente, já são 4 horas. A gente Mande não tem para mim que eu respondo. Como trazer, mas a interação foi boa. E vocês encontram a doutora Flávia no Instagram, né? Também. Isso. Qual é o Instagram da Flávia Menezes Macedo. Sem 2 F, sem 2 pontos, sem nada. É direto. Flávia Menezes Macedo. Pronto. Flávia com Z. Depois você bota lá, Léo, o pessoal me encontrar. Quem ficou com dúvida, pode me chamar lá no direct que eu respondo, tá? Eu respondo. Talvez eu não responda todo mundo hoje. Porque vocês querem que ela responda na mesma hora, né? Que mas eu respondo. Ela vai todo mundo, tá? Pra mim é um prazer. Porque a gente que trabalha com saúde, eu digo que a gente trabalha com propósito. Então, que a gente puder contribuir para melhorar a qualidade de vida das pessoas, eu acho que essa é a nossa função, é a nossa missão. Isso não tem dia, né? Sábado, domingo, dia santo, feriado, mas a gente tem o nosso tempo domingo, também. Domingo você tá... Mas domingo eu tava com paciente, tava. Não, domingo eu trabalho, mas eu trabalho empreendendo também. Pois é. Então, odontologia de segunda a sexta, que vocês puderem, pode estar perguntando, pode marcar que a gente... joga duro lá. Valeu. Então fiquem com Deus, uma excelente semana e até a próxima terça, se Deus quiser. Amém. Valeu, galera. Você acabou de ouvir programa Saúde em Foco. Até a próxima edição.